Bem-vindo ao vídeo de instruções de preparação para uso do equipamento Logic F-Series sem painel de toque. Parte 1. Preparação do equipamento para uso. Vamos dar uma olhada na parte de trás do equipamento para mostrar onde o cabo de força deve ser conectado e onde o botão principal para ligar e desligar o equipamento está localizado. A energia elétrica é fornecida para o equipamento pela conexão direta do cabo da parte de trás do equipamento. O botão ou interruptor principal também está localizado na base do painel traseiro. Girando o equipamento, poderemos ver o monitor de tela plana de 17 polegadas. A posição do monitor pode ser ajustada para facilitar a visualização. O monitor pode ser girado, inclinado e virado para cima e para baixo. A altura do console foi projetada de maneira a permitir uma distribuição equilibrada do peso humano. Antes de ligar o equipamento, mostraremos o painel de controle. O painel de controle pode ser definido com o uso de área simples. Na parte superior esquerda fica a área de fluxo de trabalho, que é logicamente organizada utilizando o fluxo de trabalho de exames do operador. Em seguida, fica a área do teclado, que permite a seleção de funções para a inserção de texto e funções auxiliares. Esta é a área de ultrassonografia que contém a maior parte dos controles usados com maior frequência durante o exame de ultrassom, inclusive o trackball. Logo acima da área de ultrassonografia, encontramos uma linha com 5 botões giratórios que são denominados como menu principal. Cada um desses botões pode ser usado para executar várias funções em cada modo ativo. Os 2 botões da esquerda do menu principal serão utilizados com este menu e serão demonstrados posteriormente. Aqui fica a área da função TGC e, finalmente, a área acessória. As teclas do painel de controle, com exceção do teclado alfanumérico, possuem luz de fundo. A luz de fundo da tecla Freeze pode indicar a função. Off significa não disponível, verde significa ativado e azul significa disponível, mas inativo. Os transdutores enviados juntamente com o equipamento dependem da configuração do pedido da compra. As capas protetoras de plástico dos cabos dos transdutores podem ser removidas a seu critério. Os transdutores devem ser conectados no lado direito da base do console do ultrassom. Insira o conector na porta do transdutor com a ponta do cabo para cima. Quando o transdutor for conectado ao equipamento, 2 ganchos encontrados na parte de baixo do painel de controle poderão ser usados para organizar os cabos. Um item que pode ser adicionado à unidade é o pedal. O pedal pode ser configurado com funções como armazenamento de imagens e freeze. Parte 2. Inserção de informações do paciente e aquisição de imagens 2D. Começaremos pelo botão Power na parte superior esquerda do console. Pressione o botão Power para ligar a estrutura principal. O equipamento será inicializado imediatamente e entrará no modo de exame. As informações do paciente podem ser inseridas pressionando-se a tecla Patient na área de fluxo de trabalho. Essa área de fluxo de trabalho foi configurada com as 5 teclas a seguir: Paciente, Transdutor Preset, Planilha, Encerrar exame e arquivo. A identificação do paciente é um campo obrigatório que precisa ser preenchido para a criação de um novo paciente. O botão Tap ou Trackball podem ser usados para mudar para o campo seguinte. Quando concluído, destaque e pressione Scan usando o Trackball e o cursor. Pressione a tecla Probe Preset, que é a tecla seguinte da área de fluxo de trabalho. O valor do parâmetro se refere ao ajuste total e à otimização para uma aplicação, como imagem em escala de cinzas, imagem colorida e cada modo de Doppler. O trackball pode ser usado para executar várias funções. Por esse motivo, a função ativa do trackball será exibida no canto inferior direito da tela. A função que estiver ativa será identificada na tela. Para ativar uma nova função, pressione a tecla correspondente adjacente ao trackball. Se uma única tecla executar mais de 2 funções, a função selecionada será destacada. Mostraremos a área de ultrassonografia. Existem 2 áreas funcionais circulares ao redor do trackball. A área externa contém as teclas de modo.
Você pode ativar a função modo pressionando esta tecla e ajustar o ganho girando o anel externo da tecla. Para ajustar o ganho do modo B, simplesmente gire o botão B no sentido horário ou anti-horário, dependendo das necessidades de aquisição de imagens. Se você achar uma imagem excelente e quiser armazená-la no arquivo, isso pode ser feito na forma de loop ou imagem estática. Se o exame for realizado em tempo real, o botão P1 armazenará um loop em movimento e uma imagem em miniatura aparecerá na parte inferior do monitor. Se você congelar a imagem e a tecla P1 for pressionada, uma imagem estática será armazenada no arquivo. A tecla P2 foi configurada para imprimir uma imagem na impressora do equipamento. É possível configurar esses controles acessando a opção Utility, Application e, em seguida, Print Controls Time Span. Estão disponíveis controles manuais e automatizados para ajudar a otimizar a imagem. Para ajustar a frequência desta imagem em preto e branco, use o primeiro botão giratório do menu principal. Dependendo do transdutor selecionado, a opção harmônica será indicada quando o CHI aparecer no monitor, acima da frequência ou intervalo. A função de otimização automática pode ser ativada pressionando-se a tecla AO no painel de controle. Parte 3. Funções usadas com frequência. Usando os botões na página da parte esquerda do menu principal, você encontrará outros parâmetros que podem ser otimizados. O botão inferior executa a função de avançar para a página seguinte e os botões superiores de retornar para páginas anteriores. A função Focus aumenta o número de zonas focais, move zonas focais e muda a largura da zona focal de maneira que é possível contrair o feixe da imagem para uma área específica. Posicione na metade inferior da profundidade exibida ou abaixo do órgão de interesse. O número de focos ou de zonas focais pode ser encontrado no botão giratório 5 do menu principal. Gire o botão para ajustar a posição da zona focal. Para ajustar o número de zonas focais, vá para a página 2 do menu principal e gire o botão 5. Mostraremos outros controles que executam funções de qualidade e armazenamento de imagens. O botão universal à direita do teclado permite executar 3 funções: Steer, Zoom e ajuste da profundidade. A função Steer pode ser ativada movimentando-se o botão de um lado para o outro. A função Depth é controlada movendo o botão giratório para cima e para baixo, e a função Zoom é ativada girando o botão. A imagem de referência ficará disponível no lado esquerdo do monitor quando o zoom for usado. Para as teclas internas que circundam o trackball, as seguintes teclas de funções estão disponíveis: Comments, Body Pattern e Measurement. Em circunstâncias normais, não são exibidas informações na parte esquerda da tela. No entanto, os comentários relacionados ao local da aplicação atual serão mostrados na parte superior esquerda da tela quando a função for ativada. É possível adicionar texto com o uso do trackball. Um texto pré-definido pode ser selecionado ou o texto pode ser diretamente digitado com o uso do teclado. Para ativar a função Body Pattern, pressione o botão giratório Body Pattern. O pictograma será selecionado automaticamente com base na aplicação ativa utilizada para a aquisição de imagens mostrada no lado esquerdo da tela. Uma janela aparecerá no lado superior esquerdo da tela. Para usar uma aplicação diferente, simplesmente use o trackball e selecione More no alto do menu. O marcador do transdutor também será mostrado como um indicador verde nesse pictograma. Gire o botão Body Pattern para ajustar a direção do marcador do transdutor. O menu Measurement deve ser ajustado de acordo com o respectivo local e modo da aplicação. Um cursor aparecerá na tela quando a função de medida for ativada. A função de medida será ativada quando o cursor for movido para a área de medida e os parâmetros a serem medidos forem selecionados. Os resultados das medidas podem ser exibidos com o uso da tecla Worksheet na área de fluxo de trabalho. Parte 4.
modos de aquisição de imagens e finalização do exame. O Doppler colorido pode ser ativado pressionando o botão giratório CF. Para ajustar o ganho do Doppler colorido, gire o anel externo da tecla. Para ajustar o tamanho da região de interesse, pressione Scan Area. Quando o tamanho for ajustado, pressione Scan Area novamente. Você pode usar o trackball para ajustar a posição da região de interesse. Para aumentar ou reduzir a escala de cores, gire o botão 2 do menu principal. Para voltar para a aquisição de imagens em branco e preto, simplesmente pressione a tecla B. Demonstraremos a aquisição de imagens com Doppler pulsado. Pressione o cursor MD na área de ultrassonografia e use o trackball para otimizar a posição do cursor. Quando o cursor estiver na posição aproximada, pressione PW. Quando a forma de onda for exibida, gire o botão 4 no menu principal para ajustar a posição da linha de base espectral. Este é um exemplo dos ajustes manuais possíveis com a função PW. A função de otimização automática combina algumas dessas etapas em uma. Para ativar a função de otimização automática enquanto estiver no modo PW, pressione a tecla AO localizada logo acima da tecla Freeze. No modo PW, o menu de medida é ajustado de acordo com o respectivo local e modo de aplicação. Um cursor aparecerá na tela quando a função de medida for ativada. A função será ativada quando o cursor for movido para a área de medida e os parâmetros a serem medidos manualmente forem selecionados. A função Cálculo Automático está disponível nos modos espectrais. O equipamento foi configurado para usar a função Cálculo Automático PW quando o usuário pressionar a tecla Freeze. Quando a função Cálculo Automático for ativada para o respectivo modo, os cursores aparecerão automaticamente na forma de onda. Você poderá aceitar ou editar esses cursores e os alocar para o pacote de medida. Com isso, concluímos vários componentes básicos do equipamento durante o exame. Agora, com o exame concluído, você poderá optar por visualizar a planilha contendo todas as medidas obtidas durante o estudo e finalizar o exame. Para rever qualquer uma das imagens clínicas armazenadas durante o exame, pressione a janela Active Image. É possível alternar as páginas selecionando a função Page. Se o exame tiver sido concluído depois dessas etapas, você poderá pressionar End Exam na área de fluxo de trabalho do painel de controle e finalizar o exame. Todas as imagens, comentários e informações sobre medidas dos pacientes que foram armazenados poderão ser visualizadas por meio do gerenciamento de registros médicos. Também é possível realizar o pós-processamento e medidas de dados originais por meio da exportação dessas imagens. Pressione Utility na parte inferior do teclado. A função Utility comporta outras configurações como o nome do hospital, idioma, data e hora, medida e conectividade. Com isso, encerramos o vídeo de preparação do Logiq F-Series. Para obter mais detalhes, entre em contato com um especialista de aplicações da GE Healthcare.